Oi pessoal, vamos para a aula de hoje? Hoje nós iremos resolver uma questão sobre funções e nós iremos entender melhor o tema zeros da função quadrática. Vamos começar? Determinar os zeros ou raízes da função. Y é igual a x elevado ao quadrado mais 2x menos 3, com delta maior que zero. Nessa questão aqui, nós precisamos determinar os zeros da função quadrática. Aqui, nós temos uma função de segundo grau. Vou copiar ela aqui. Y é igual a x elevado ao quadrado mais 2x menos 3. Antes de começar a resolução, vale um adendo aqui a respeito da definição de zeros da função quadrática. Se nós temos uma função definida por y é igual a vezes x elevado ao quadrado mais b vezes x mais c, conforme foi dado aqui no enunciado dessa questão, então se nós obtemos os valores reais de x quando y é igual a zero, ou seja, essa função aqui, a vezes x elevado ao quadrado mais b vezes x mais c é igual a zero, esses valores reais são denominados zeros ou raízes da função quadrática. Passada todas essas informações aqui, agora vamos resolver a questão. Vamos resolver aqui ao lado essa questão. Vou copiar a função aqui. Y é igual a x elevado ao quadrado mais 2x menos 3. Como nós fazemos para determinar, então, os zeros ou raízes da função? Conforme informado aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos igualar a zero essa função de segundo grau, ou seja, x elevado ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a zero. E vamos encontrar agora os zeros ou raízes da função. Vamos determinar agora o x pela fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Dessa função nós temos a é igual a 1, b é igual a 2 e c é igual a menos 3. Então vamos substituir aqui. Delta é igual a 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Delta é igual a 4 mais 12. E finalmente delta é igual a 16. Vamos continuar aqui a resolução. Então, continuando a resolução aqui pela fórmula de Bhaskara, nós temos menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, e vamos substituir aqui os valores, certo? Menos b, então b é igual a 2, então nós temos aqui menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de delta, delta nós encontramos aqui. Vamos substituir então aqui, 16. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. O a é igual a 1. Continuando aqui, nós temos então menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16 é igual a 4, dividido por 2. E vamos daqui encontrar o x' e o x duas linhas, certo? O x uma linha é igual a menos 2 mais 4 dividido por 2. Então, temos aqui 2 dividido por 2. Então, finalmente, x uma linha é igual a 1. E o x duas linhas é igual a menos 2, menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 6 dividido por 2. E, finalmente, nós obtemos x duas linhas, que é igual a menos 3. Vamos identificar aqui estas informações. Vou subir a tela para continuar a resolução. Aqui nós obtivemos um delta igual a 16, certo? Vamos anotar aqui. O delta é igual a 16. Como
delta é maior que zero, a função tem dois zeros ou raízes reais. Vocês perceberam então? Quando delta é maior que zero, a função tem dois zeros ou raízes reais, ou seja, como delta aqui é igual a 16, nós obtivemos duas raízes. X' é igual a 1 e x duas linhas é igual a 2. Agora, voltando ao enunciado da questão, nós precisamos determinar os zeros da função, isso nós já determinamos, certo? E identificar no gráfico das funções. Vamos agora identificar essas raízes no gráfico das funções. Continuando aqui o nosso raciocínio. No gráfico da função y é igual a x elevado ao quadrado mais 2x menos 3 do enunciado dessa questão, a parábola intercepta o eixo x em dois pontos, porque aqui nós temos duas raízes. Vou identificar agora no gráfico da função. Se nós temos um gráfico, aqui nós temos o eixo x, aqui o eixo y, certo? Nós temos duas raízes, x é igual a 1 e x é igual a menos 3. Então, aqui, menos 1, menos 2 e menos 3 aqui. Aqui nós identificamos o primeiro zero da função e aqui o outro zero da função. O x' que é igual a 1 e o x duas linhas que é igual a menos 3. Vamos anotar aqui, esse 1 aqui, zero da função, e menos 3 é o zero da função. Conforme explicado aqui, como delta é maior que zero, a função tem dois zeros ou raízes reais. E aqui vamos desenhar a parábola. E acompanhe o canal, porque nos próximos vídeos eu vou explicar a questão da concavidade da parábola, ou seja, quando ela está virada para cima e quando ela está virada para baixo, e vamos estudar todos os casos. Vocês conseguiram entender o raciocínio dessa questão? Fiquem atentos ao canal, que estamos resolvendo várias questões sobre funções envolvendo funções quadráticas. Hoje, em especial, nós estudamos os zeros da função quadrática. Nos próximos vídeos estudaremos os casos quando delta é igual a zero e quando delta é menor que zero. Você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo.